Agora esta chamada está sendo gravada. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder para restaurar e transformar o seu viver, para inundar todo o seu ser, para iluminar o seu caminho e te guiar a lugares de paz. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Filho do Altíssimo, Príncipe da paz, a luz do mundo, quem o seguir nunca andará em trevas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão da vida que sacia a alma, Deus Salvador, o bom pastor que cuida de você, que cuida de você. Nenhuma lágrima é derramada sem que Ele saiba, nenhum sorriso sem que Ele o perceba. Se você crer e o buscar e se entregar, Ele virá te socorrer, alívio te será. Clame por Cristo, clame por Cristo, chame por Ele. Amém. Glória a Deus. É um momento de amarmos, chamar por Ele. Esse é o nosso momento. Nosso segundo momento, né? Nosso primeiro momento é quando nós já nos acordamos de madrugada, o Senhor nos acorda pela manhã. E aí a gente já entra em oração, já em comunhão. E aí vem esse segundo momento aqui que é muito especial também, para que a gente venha reforçar nosso estudo, nosso momento de comunhão. Hoje nós estamos aqui, um dia especial, Santo Sábado do Senhor, para descansar, para regozijar, para renovar as nossas forças. E que bom, né? Mais uma vez, chegamos no sábado. É um dia diferente de todos. Todos os dias são especiais, todos os dias é dia de buscar, todos os dias é dia de adorar.
Todos os dias é dia de estar em comunhão com o Senhor. Mas o sábado é o sábado do Senhor. Deixou para a gente descansar. É um dia diferenciado. Que Deus seja louvado. Hoje, quero, antes de iniciar aqui nosso momento de oração, quero agradecer a vocês todos que têm feito comentário lá no canal do YouTube, têm deixado seus agradecimentos, pedido também de oração. É muito gostoso quando a gente ouve, quando a gente lê ali alguns comentários de glorificação ao nome de Deus, de reconhecimento, de agradecimento. E também a gente sente no coração aquele desejo, né, de interceder por aqueles que estão ali, como foi pedido ontem da Isabel. Ela estava clamando, foi um momento, ontem às 3 horas, eu tirei um momento para estar enviando alguns áudios de oração. Eu orei com várias pessoas, em especial por ela, pela Isabel. Ela carece da nossa oração, ela crê que o Senhor Deus pode curá-la, e ela disse, eu quero ser curada. E eu falei, então você vai ser, porque tudo é possível aquele que crê. Eu tive um momento de oração por ela, então peço que vocês olhem também. Nós temos duas Isabel aqui. Temos a Isabel Cristina, e essa Isabel é uma amiga, né, já de alguns anos, lá da minha cidade, e ela sempre está assistindo aqui, às vezes ela não consegue entrar de manhã, mas ela vê depois, e é uma pessoa muito especial. Um abraço para você, viu, Isabel? Você que vai estar assistindo depois. Estamos orando por você. Creia, continue crendo, porque a sua cura ela virá. Quando nós nos colocamos diante do Senhor nessa busca, não é em vão. Deus, ele é conosco, ele se preocupa com cada detalhe. E faltam algumas coisas se ajustar na nossa vida, por isso que muitas vezes nós passamos por algumas situações que nós não entendemos. Mas quando nós nos encontramos diante ali dos 8 remédios de Deus, ali é para a gente se ajustar, para a gente entender o que nós precisamos realmente para encontrarmos a nossa cura por completo. Então, Deus é maravilhoso, né? Ele já deixou tudo ali escrito. A gente precisa parar, às vezes, dar um tempo para a gente se cuidar, para a gente cuidar de nós mesmos. E existe caminho, né? Existe ali um protocolo que o Senhor Deus, ele nos deu. E a gente procura sempre viver isso na prática e ensinar para as pessoas através do detox. Então, vamos orar pela Isabel, orar uns pelos outros, nessa busca diária, constante. Como que nós precisamos do Espírito Santo? Pensando. Todos os dias que nós nos colocamos diante dele para buscar, antes da gente começar aquele momento de busca, como que nós nos sentimos? Muitas vezes é um esgotamento, né, físico, é um cansaço, talvez um vazio. Por que isso? Por que Deus permite isso? Exatamente porque nós precisamos totalmente dele, dependência. E aí, quando a gente se coloca em oração, nessa busca, num tempo de qualidade com o Senhor, ele ajusta tudo em nós. Principalmente quando nós buscamos o poder do Espírito Santo. Então, sempre eu digo, né? Sem a presença do Espírito, sem a ação do Espírito Santo em nós não vamos a lugar nenhum. Pode até ir, pode até chegar em determinado lugar, mas você vai voltar sempre de onde você saiu. Porque nós precisamos do agir do Espírito para dar frutos, para nos sentirmos revigorados, reavivados, e para que o que nós viemos a fazer lá na frente seja com um propósito único, seja com a motivação do Santo Espírito. A vida faz muito mais sentido. Nele há cura, nele há salvação, restauração. Para que nós possamos continuar buscando com esse propósito aí. Ontem, nós tentamos usar aqui uma plataforma diferente, no intuito de melhorar, de ter buscado melhorar, porque há um desejo de compartilhar ainda muito mais coisas, até mesmo a respeito da música, né? A gente está trabalhando isso também para a gente começar a fazer um culto só ao vivo, né, com as músicas aqui. Eu canto, as minhas filhas também.
elas tocam junto comigo, então a gente quer melhorar os nossos dons para oferecer a Deus, né, da melhor maneira possível. E a gente quer melhorar isso, e a gente vem, então, passando por alguns processos. Então, e às vezes encontra muitos desafios quando se trata de lidar com essas ferramentas. Então, não é fácil. E, então, a gente, nesse sentido de melhorar, nós trocamos, né, aluguei uma plataforma, aparentemente seria melhor para nós. Mas eu percebi ontem que muitas pessoas tiveram dificuldade de entrar, e aí eu gravei tudo certinho, né, o estudo de ontem, foi uma bênção. Mas, quando foi ver, não tinha subido, eu não entendi. Falei, quer saber? Então, vamos voltar para outra plataforma mesmo, que, apesar de algumas coisas, mas está dando certo. Então, aqui nós estamos hoje, voltamos para a plataforma, vocês vão avisando, vão comunicando uns com os outros aí, para que todos possam continuar participando, né, desse estudo aí. E continuar orando, porque nós queremos servir o Senhor da melhor maneira possível, para a nossa vida, com os nossos dons, e assim, através de nós, que venhamos a se alcançar, né, muitas pessoas para Cristo, porque o nosso propósito maior aqui neste mundo é cuidar de outras pessoas, é curar outras pessoas, né, é levar outras pessoas a Cristo. E quantas pessoas existem nesse momento que estão padecendo de depressão, de ansiedade? Uma das doenças que tem mais atacado, né, a depressão. Precisam de cura. E muitas vezes você será um instrumento, né, para curar essa pessoa. Muitas vezes você será um instrumento para levar uma mensagem de conforto, de consolo. Então, nós precisamos estar dispostos e todos os dias dizer, Senhor, eis quem o Senhor vai me enviar. Então, hoje nós temos aqui com a gente a Cláudia, ela está aí, eu vi que ela entrou, seja bem-vinda, Cláudia, mais uma vez. A Cláudia é uma das pessoas que recebeu essa cura. Foram 7 dias que eu estive com ela, e Deus deu, então, essa oportunidade, esse privilégio. Se fôssemos olhar, em decorrer das semanas, dos desafios que nós estávamos aqui, eu não teria como estar com ela. Mas o Senhor Deus conduziu tudo. E quando ela veio até a gente, eu parei tudo. E fui, então, dar essa atenção especial para a honra e glória do Senhor. Sempre que eu converso com ela, ela está mais fortalecida, ela está mais firme, mais decidida, e o melhor de tudo, né? Sem a enfermidade da depressão, as dores que ela carregava. Então, louvado seja Deus por isso. Meu desejo maior de todos os dias, né, é para levar essa cura. Então, todos os dias eu busco essa cura, sempre me significando, porque nós temos que fazer isso. Estamos num mundo de dor, de sofrimento, e onde nós somos machucados, feridos pelas circunstâncias, né, pelos desafios da vida. Então, a nossa busca, ela é constante. É todos os dias. Temos que estar aí ligadinho a Cristo, coladinho nele, sempre de mãos dadas, e pedindo o poder do Espírito Santo para que assim a gente possa prosseguir. Então, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês também alcancem essa cura para curar dele sempre. Primeiro em nós, e depois através de nós. Pelo poder do Santo Espírito, nós vamos longe, porque é Ele que vai nos guiar. Antes de orar com vocês, eu quero deixar um versinho da Bíblia, né? Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 7, fala assim: mas sejam fortes e não fiquem desanimados, porque vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, e isto é a profecia de Azarias, filho de Obed, e ele ficou cheio de coragem. Então, essa mensagem é para você. Não fique desanimado. Como é que tem sido você levantar todos os dias de manhã, 5 horas da manhã? Como que está sendo a sua experiência de estudo? Olha, eu confesso que eu tenho enfrentado muitos desafios para deixar os meus estudos em ordem. Não tem sido fácil. Então, todos nós temos esse desafio. Como que nós acordamos todos os dias? Um dia você está cheio de energia, né, cheio de vigor. Um dia também você quer ficar quietinho. Então, é normal. O Senhor Deus te entende. Ele sabe que, como que nós somos frágeis, que nós, às vezes, precisamos, né,
acolher, nos recolher e nos acolher. E é o momento da gente, então, deitar no colo de Jesus e ficar em oração, descansar e confiar que Ele está aí cuidando de nós. Mas precisamos prosseguir. Então, a palavra é: não fique desanimado, seja perseverante. Siga em diante. Siga, porque o Senhor ele vai à frente, te levando, me segurando na sua mão. Eu quero apresentar aqui esse caderno ao Senhor. Quero te convidar, feche os seus olhos e vamos sair na presença dele nesse momento. Onde está o poder, o batismo do Espírito Santo? Nós precisamos, todos nós carecemos. Olha comigo nesse momento. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta hora, nesse dia sagrado, para glorificar o Teu nome, para aprender com o Senhor. E simplesmente, Pai, nós clamamos que venha ser o nosso professor e o nosso mentor. Que o Senhor venha, Pai, nos guiar neste momento, nesta hora, venha nos conduzir. Derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai, enche o nosso coração. Que cada pessoa que está aqui nesta sala, neste momento, tenha, Senhor Deus, um encontro verdadeiro com o Senhor, de sentir a força, o poder, a alegria, o renovo que vem do Senhor. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, e fortaleça a cada um. Nesta hora, Pai, se houver alguém que está triste, desanimado, com sintomas da depressão, Pai, eu quero, nesta hora, nesta madrugada, repreender esse espírito de depressão, de angústia, de desânimo, e que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos revigorar, nos restaurar, e que nesse dia nós possamos nos posicionar, Pai, para glorificar o Teu nome, para reconhecer o que o Senhor fez, e o que o Senhor tem feito, e o que o Senhor ainda fará. Eu coloco diante do Senhor, nesta hora, a Isabel, visite a ela. Continue dando força, Pai, a ela. E que nessa fé, nessa certeza de que o Senhor pode curá-la, que ela venha, Pai, verdadeiramente obter essa cura, porque o Senhor disse que é tudo possível, tudo é possível àquele que crê, e ela crê. Nós cremos e somos recebedores das Tuas bênçãos, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Eu te peço mais uma vez que continue confortando a Alice e os seus netos, a sua família. Mas, Senhor, nem sequer consigo imaginar a dor que eles estão carregando, de saber que a Estela não está mais com eles hoje. Mas as palavras dela, Senhor, foram suficientes para me confortar. O Senhor deu a ela descanso. E o Senhor sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e certamente ela irá acordar no dia da ressurreição. E todos nós a veremos de novo. Eu creio, eu creio. Senhor, fica conosco nesta hora, mais uma vez, nos ajude a compreender a Tua palavra. Revigora-nos, enche o nosso coração, seja com o Roberto, use ele e abençoe esse estudo. Nós oramos, nós clamamos, te agradecemos e somos recebedores das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que assim seja. Eu me apego nisso. E vocês? Então vamos juntos aí estudar. Acabei de orar pela Alice, ela chegou, seja bem-vinda, Alice. O Senhor é contigo com a sua família. Seja forte e corajosa. Foi isso que eu li nesse momento, foi o que você também me falou, seja forte. Então o Senhor é conosco. Viu? Que Deus abençoe. Que Deus te use, Roberto, mais uma vez aí nesse estudo, em nome de Jesus. Bom dia, pessoal. Uma alegria aqui. Estamos mais um dia, mais um capítulo aí, mais um dia de ano bíblico. Em bênção de Deus, nós já estamos no 39º dia, hein? 39 dias já se passaram. Nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Bom, meus queridos, hoje o capítulo é um capítulo, vamos dizer assim, bem triste, né? Porém necessário para o nosso aprendizado, para que nós não possamos cair nos mesmos erros de Coré, Datã e Abirã, né? Então nós vamos adentrar aqui no capítulo e vamos mergulhar aqui, verificar o que Deus tem para nos falar. Deixa eu colocar aqui para vocês, partilhar aí. Boa.
Então, nós estamos aí no capítulo 35, a rebelião de Coré. E acabou ficando a rebelião de Coré, porque Coré foi, vamos dizer assim, eu não sei em que região estão, né? Só que Coré foi macho. Vamos dizer assim que Coré, ele teve peito mesmo para fazer o que ele queria fazer, entendeu? Já Datã e Abirão, eles ficaram meio que é aquele que tá achando ruim, tá falando por trás, tá falando pelas costas, mas não fala na frente não. Já Coré falou na frente de Moisés mesmo, chegou lá e falou é assim, é assim, é assim. Então a rebelião ficou como de Coré, porque ele foi quem colocou a mesma ali, né? Falou mesmo e falou na frente mesmo, não falou pelas costas. Mas tanto Coré como Datã como Abirão, eles estavam ali querendo fazer com que essa rebelião causasse algo benéfico para eles, né? Eles queriam o benefício, porém Coré ele teve coragem, vamos dizer assim, né? Ele foi corajoso, porém ele teve uma coragem que não deveria ter, né? Pois estava muito nítido que Deus guiava esse povo. Então, por isso que ficou como a rebelião de Coré, tá? Porque ele foi quem foi a cara, né? Foi a cara da rebelião, tá bom? Então, tá baseado em Números 16 e 17, uma rebelião aí que causou vários problemas no meio de Israel, tanto que morreu quase 15 mil pessoas por causa dessa rebelião, tá bem? Então, 15 mil pessoas morreram por causa dessa rebelião, né? Então, é muita gente que morreu no meio de Israel. Então, foi bem grave, inclusive, foi uma das maiores mortes, assim, que aconteceu. Israel era muito teimoso, a gente viu isso ontem, né? O pessoal aqui estudou sobre os 12 espias, Deus mandou entrar na terra, eles falaram que não dava, depois que Deus manda não entrar, eles Eles vão e tentam entrar. Vai entender esse povo. E aí, e aí eles acabaram tendo muitos problemas por causa disso. Então, vamos lá para a nossa leitura. Eu vou tentar dar uma leitura aqui o máximo possível, porque é muito importante alguns trechos aqui e eu não gostaria de deixar passar. Porém, se a gente não conseguir, eu faço um resumo ali nos últimos 10 minutinhos, tá bom? Então, aqui está dizendo que os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo, né, para eles pararem de murmurar e terem disciplina. Mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu os mais amargos frutos. Então, Israel ali ele teve vários problemas, como a gente já está estudando sobre isso, e até ontem Israel ele começou a ter um tempo de restrição, né? Ele falou, olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo, olha, a gente tentou, a gente não acreditou em Deus, depois a gente quis fazer do nosso jeito, e então vamos ficar quieto, vamos dar uma, né, vamos ficar tranquilo um período, né? Então eles ficaram um longo período tranquilo. Porém, sempre tem as más línguas, né? Sempre tem aqueles que sempre tá procurando pelo em ovo, vamos dizer assim, né? Então Coré, ele não quis acreditar que Moisés tinha recebido as orientações de Deus. Por quê? Porque eles não queriam ficar no deserto e morrer lá. Eles queriam avançar. Eles não queriam passar pela morte ali naquele deserto. Então, Coré, ó, com o espírito de dirigente deste movimento, era levita da família de Coate e era o quê? Ó? Ele era família. Isso aqui é muito complicado de se falar, irmãos, mas é a realidade. Infelizmente, muitas vezes nem mesmo a família está contente com o que a gente está fazendo, ou a gente está contente com as bênçãos que recebemos. Então, de fato, é algo complicado de se falar, mas eu sei que vocês entendem muitas vezes o que está acontecendo, porque provavelmente vocês já passaram alguma coisa com a própria família. Então, aqui Coré era primo de Moisés, tá bom? Ele era família, ok? E ele
foi contra Moisés e contra Deus, né? Então, eu já tive problemas aqui, até mesmo com o meu pai, né? Chegou um momento em quando eu fiz o meu primeiro ano bíblico, em 2020, e eu tive uma mudança muito radical na minha vida, e ele me chamava de fanático, falava para todo mundo que era para ficar esperto comigo, para tomar cuidado, porque eu só queria saber de Bíblia. Então eu já até meu próprio pai ficou contra mim quando comecei a ter algumas certas mudanças, né? Então, eu já passei por isso em alguns outros vários momentos também. Então, até mesmo no ano passado eu tive algumas perrengues muito fortes com a família. Porém, é a vida, né? A gente precisa saber se Moisés era o homem mais manso do mundo, o homem que só fazia o bem para aquele povo, e o povo e os familiares estavam contra, imagine eu, né? Então, era de habilidade e influência. Então, ele era alguém que ele era muito conhecido, dava para ele ser político, tá? Embora designado para o serviço do sacerdócio, né, lá no tabernáculo, ele não queria isso não, porque eles já foram, o pessoal do Icoate eram os mais beneficiados. Por quê? Porque eles cuidavam da Arca da Aliança e dos móveis do santuário. Ou seja, o que tinha de mais importante no santuário eram os móveis. E Deus ainda colocou eles para cuidar disso. Tá entendendo? Coré foi era um dos anciãos. Tá entendendo? Vai dizer aqui, logo, logo, que ele viu aquela visão de Êxodo 24, verso 9 e 10 que a gente estudou, para cravar que as tábuas eram azuis. Então, ele estava no meio daquilo. Tá? Então, não era alguém assim, não. Ele não sabe o que está fazendo. Não, ele sabe muito bem o que está fazendo. Então, ele queria não só cuidar dos móveis, mas ele queria ser o Arão. Ele queria ser o Moisés. Tá? Finalmente concebeu um plano de subverter tanto a autoridade civil como religiosa. Não deixou de achar quem o apoiasse. Como sempre, né, irmão? Sempre que você vai fazer algo errado, você sempre vai achar alguém para apoiar. O pessoal apoia o erro muito fácil. Quando é para fazer algo certo, é difícil. Mas o erro. E aqui Datã e Abirã, né? Eles não, mas com certeza. Já Datã e Abirã, eles queriam também o cargo de Moisés. Por quê? Porque eles eram da tribo de Ruben. E Ruben era o primogênito de Jacó. Era para ser Ruben. De Ruben o primogênito. Porém, Ruben fez coisa errada com Jacó, né? Ele se deitou ali com uma das concubinas, se não me engano foi Bila. E causou todo esse problema, tá bem? Então ele perdeu essa ideia. E Datã e Abirã não queria isso não, queria retomar ali o sacerdócio, tá? Então o estado do sentimento entre o povo favorecia os desígnios de Coré. Por quê? Porque o povo estava mal. O povo estava ali, falou ali, o anjo do concerto, que era o invisível, orientou Moisés, que era o visível, que vocês não iam entrar na Canaã, até todo mundo que viu os milagres e não acreditaram depois que Deus era um Deus muito maior, porque pense só uma coisa, irmãos, se vocês viram pragas no Egito, se vocês viram mar abrir, o que é Deus destruir gigantes? Nada. Para mim, o milagre de eles entrarem em Canaã é o milagre mais tranquilo que Deus faria na vida desse povo. Porque já saiu água de rocha, já mudou água amarga para doce, já nuvenzinha para eles não se queimar de dia, nuvenzinha de fogo para eles não ficar com frio à noite. Eles não precisavam gastar com roupa, eles não gastavam com chinelo, tudo crescia do tamanho que eles iam crescendo. Esse povo aqui, irmãos, não necessitava de nada, maná caía, água saía quando eles queriam. Então, meu querido, esse povo aqui não tinha absolutamente nada para reclamar. Até teve um texto de ontem que falou: agora Deus deu para eles algo para eles chorar. Porque até agora eles não tinham nada para chorar. Só tinha coisa boa na vida deles. E agora vocês vão chorar. Vão ficar 40 anos passando perrengue aqui nesse deserto, para vocês verem que eu sou o Deus
que vai colocar vocês lá depois. Eu não preciso de vocês para nada. Tanto que Deus ele colocou esse povo lá e ele não precisaria dele. No Jericó, né, a gente vai estudar, caiu com os muros de dentro para fora, porque anjos fizeram o trabalho, não precisava de homem. Mas infelizmente o povo não acreditou. Então, por esse motivo, eles ficaram já, então vamos com Coré, porque Coré está prometendo que a gente vai entrar, que a gente vai ter uma vida melhor, que a gente vai voltar lá para o Egito e fazer as coisas que a gente queria fazer, a gente vai falar, conversa com o faraó. Agora a gente é um povo muito forte, a gente é muito rico, né? Então, o pessoal acabou aderindo a essa ideia, tá bem? Ele é o anjo do concerto. Eu falei isso em alguns dias atrás, porque eu vi um vídeo de um pastor que ele falou que os adventistas são heréticos porque eles acreditam que Jesus é um anjo. E não é verdade, a gente não acredita que ele é um anjo. Jesus é Deus, porém, ele se fez anjo, e tá aqui, ó. E esse título, anjo do concerto, não é de Ellen White, tá na Bíblia, tá bem? E várias vezes você vai ver o anjo do Senhor, e é Jesus. O anjo do Senhor apareceu a Jacó e lutou com ele. O anjo do Senhor apareceu a Abraão lá no capítulo de Gênesis, capítulo 18, e ceou ali com ele, e ainda intercedeu ali, esperou Abraão interceder. O anjo do Senhor apareceu a Noé. O anjo do Senhor apareceu a várias outras pessoas durante todo esse período da Bíblia, inclusive Moisés. Lá foi Cristo, né? Foi o anjo do Senhor, Cristo, que escreveu nas tábuas de pedra. Tá bem? Então, a gente está mostrando aqui para vocês que ele era o diretor invisível, não dava para ver. Porém, Moisés era quem dava as instruções, ele era a pessoa visível, ele foi o escolhido de Deus para isso. Tá bem? E aqui, ó, estavam indispostos a sujeitar-se à terrível sentença, que eles iam morrer. Então, eles fizeram os maiores esforços do homem mais manso da terra, não puderam abafar a insubordinação daquele povo. Olha isso, meus queridos. Moisés, ele era o homem mais manso da terra. E dá para perceber isso, porque, olha, com todo o respeito do mundo, o Roberto não está preparado, não. Porque se fosse eu ia falar, Senhor, queima tudo esse povo aí, que eu não aguento mais, não. Moisés, ele 4 vezes ele intercedeu por esse povo. E esse povo fazendo um monte de coisa, e Deus falando, eu vou destruir. Moisés ia lá e falava, não, Senhor, não faça isso. Não, 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 não. E ele era um amor com esse povo, e um amor por Deus, porque todas as vezes que Moisés pedia para Deus não fazer mal com o povo, ele vinha com o argumento de que o nome de Deus ia ser desonrado, e é verdade, porque Deus prometeu que ia pôr esse povo em Canaã. Então ele agora tinha que cumprir, porque senão todos os povos da terra iam zombar de Deus e do seu povo. Então, Moisés sempre usou a prerrogativa, Senhor, por favor, não desonre o seu nome. Tá bem? Então, a vida humilde de Moisés como pastor fora muito mais pacífica e feliz do que a posição como atual dirigente da Assembleia. Porque, olha, dirigindo ovelhas, que não é fácil, viu, meus queridos? Eu não sei se vocês já tiveram algum de vocês já tiveram uma prática de cuidar de ovelhas, porém, é um dos trabalhos mais complicados que existe. A ovelha é muito sem vergonha, sabe? Elas dão muito trabalho. Elas fogem, elas vão parar em lugares que vocês falam, como você foi me parar aí, minha filha? Então, a ovelha é muito, tá? Muito danado, né? Então, mas isso era muito mais tranquilo para Moisés do que trabalhar com esse povo, porque realmente esse povo foi muito complicado. E contudo, Moisés não ousava fazer sua escolha. Em lugar do cajado de pastor, foi-lhe dado uma vara de poder, o qual ele não poderia depor antes que Deus desobrigasse, né? Então, Moisés ele recebeu o bordão, né, de Moisés, que esse bordão aí fazia os milagres, tá bem? Porque era Deus com ele ali, tá bom? Lembra que esse bordão ele se transformou em cobre e voltou. Então, esse bordão tinha o poder de Deus. Então, Moisés, quando usava esse bordão, que era também conhecido como a vara, era para castigar. Vara, a Bíblia diz que vara se usa para castigar. Tá bem? Então, Moisés ele não podia fazer absolutamente nada com essa vara
antes de Deus falar para ele. Tá? Então, de forma alguma, foi ideia de Moisés que esse povo não entraria em Canaã. Tudo bem? Então, depois, Coré e seus companheiros de conspiração eram homens que haviam sido favorecidos com manifestações especiais do poder grande de Deus, ou seja, é aquele monte lá, ó, faziam parte dos números que subiram com Moisés ao monte e viram a glória divina. Então, esse pessoal aqui de Coré, eles tinham, muitos deles, tinham inclusive tido a bênção de estar no meio daquelas 74 pessoas. Tá? Então, ó, aqui diz que a mente deles foi dirigida por Satanás a aventurar-se numa obra de desafeto. Então, obviamente, todo mundo sabe que Satanás ele é o originador das coisas, né? Ele não faz você pecar, tá bom? Ninguém é capaz nesse universo de fazer você pecar. Tudo vem da sua própria escolha. Porém, ele coloca umas ajudinhas para você cair mais rápido, tá bom? Então é exatamente isso que Satanás fez aqui com Coré, Datã e Abirão. Foram bem-sucedidos em aliciar 250 príncipes. Príncipes, meus queridos, é aqueles caras que mandavam nas tribos, que faziam ali as coisas para o seu povo, tá? Para cada um das suas tribos. Então, 250 príncipes, ou seja, pessoas de muito alto escalão, aceitaram o que Coré, Datã e Abirã estavam falando, né? Mais Coré, né? Coré que era o rostinho bonito. Então, a coisa começou a ficar muito séria, porque agora não era somente 3, agora era 253 pessoas fazendo algo contrário ao que Deus pedia, tá? E daí em diante as coisas só vão piorando. Então, o ciúme dera origem à inveja e a inveja à rebelião. Isso daqui é muito grave e a gente precisa tomar cuidado como cristão, porque geralmente o ser humano ele é um ser humano ciumento, né? Só que o ciúme quase sempre causa inveja, causa problemas, ok? E foi exatamente isso que causou todo esse problema aí. O ciúme de Moisés, o ciúme de Arão. Então, tudo isso aí causou todo esse problema, além, óbvio, de querer fazer a vontade deles, né, e não a de Deus. A obra imediata dos conspiradores foi com o povo. Desculpa. Aqueles que estão no erro e merecem reprovação, nada há mais agradável do que receber simpatia e louvor. E assim Coré e seus companheiros obtiveram a atenção e conseguiram o apoio do povo. A notícia dos que a notícia de que as murmurações do povo acarretaram sobre ele a ira de Deus declarou ser um engano. Tá vendo? E o pior de tudo, sabe o que Coré fez, meus queridos? Essa daqui é muito boa, essa daqui foi genial mesmo. Eles faziam tudo o que é de errado, rebelavam-se contra Deus, contra Moisés e falavam que eles eram santos, de que eles não tinham erros e que era Moisés o culpado. Bom, isso daqui me arremeteu a muitas vezes eu e você, quando a gente faz muita coisa errada, muita coisinha erradinha, e depois coloca a culpa em Deus do porquê que nossa vida não é terrível, sabe? Tá terrível a nossa vida. A gente faz exatamente como esse povo aqui estava fazendo. Eles faziam tudo que é de errado e depois jogavam a culpa no líder. Nesta obra inspiradora de desafeição, houve maior união e harmonia entre os elementos discordantes da congregação do que já existira antes. O êxito de Coré junto ao povo aumentou-lhe a confiança e confirmou sua crença de que a usurpação da autoridade por Moisés, a não ser reprimida, seria fatal à liberdade de Israel. Então eles começaram a querer mostrar para o povo que se eles não tirassem Moisés agora, eles todos teriam vários problemas. E o povo, obviamente, como nós nunca queremos ir pelo lado mais difícil, se Moisés falou que a gente vai morrer nesse deserto, vamos então acreditar em Coré. Ele está falando que a gente não vai. Então, vamos acreditar. O ser humano ele sempre vai pelo mais fácil. Esse é um baita de um problema, porque no final, geralmente esse muito fácil se torna mais difícil do que se você tivesse começado no difícil. E durante algum tempo, esta obra foi promovida em segredo. Todos eles ficaram quietinhos.
Porém, Coré apareceu à frente do partido, acusou publicamente Moisés e Arão de usurparem a autoridade de que ele, Coré e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Então, Coré foi o rostinho bonito que botou a cara lá mesmo e falou, ó, é isso, Moisés. Então, pelo menos ele foi honrado, tá bom? Pelo menos foi honroso o que ele fez, porque ele não ficou só pelas costas, não. Depois ele foi lá e falou na cara mesmo, tá bem? Então, isso aqui é mais honrado do que aquela pessoa que fica falando pelas costas. A gente leu ontem que falar mal dos outros, acho que foi ontem de ontem, que falar mal dos outros é pecado. É algo que a gente precisa se policiar, porque sai muito fácil da nossa boca falando dos outros, maledicência, né? Então a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Aqui diz que a prova deveria ser transferida até o dia seguinte, a fim de que todos pudessem ter tempo para refletir. Deus é muito bom. Então, ó, Moisés chamou a galera e falou, ó, pega todos os seus incensários aí, vamos acender esses incensários, vocês vão para casa e pensem no que vocês estão fazendo. Pense. Deus estava dando o quê? Oportunidades para eles não morrer. Porque certamente no dia seguinte a coisa ia ficar feia. Então eles pegaram e Moisés falou, vão lá, deita na caminha de vocês e pensa. Pensa porque Deus não é brincadeira não. Aí eles vão até citar aqui, ó, que Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, eram da linhagem de Arão e morreram por colocar fogo estranho no lugar onde não devia. Então, isso aqui já foi prova mais do que suficiente para Coré, Datã e Abirã e todo aquele povo que estava sendo rebelde de que as coisas não iam acabar bem. Porém, eles permaneceram. Então, ó, separando a Coré e os levitas e seus companheiros, disse Moisés. E Moisés aqui vai falar sobre a questão de como que vocês vão ministrar, como que isso vai acontecer. Isso aqui ficou no cargo dos levitas e tal. Vocês já têm uma prerrogativa grande. E aí Datã e Abirão não haviam assumido atitude tão ousada como Coré. Ou seja, Moisés falou, chama Datã e Abirã também. E eles falaram, não vai não, fica tranquilo, pode ficar de boa aí, deixa Coré, entendeu? Eles não estavam tão convictos assim que ia dar tudo certo. Coré tinha convicção, ele foi lá, deu a cara para bater. Os outros não, ok? Então aqui diz que, esperando que eles pudessem ter sido arrastados para a conspiração sem se haverem completamente corrompido, chamou-os para comparecerem perante ele, a fim de poder ouvir suas acusações contra ele. Mas não quiseram ir. Insolenemente se recusaram a reconhecer a sua autoridade. Sua resposta proferida aos ouvidos da congregação. Então, meus queridos, eles não irem lá também foi um desacato a Moisés e a Deus. Porque quando Moisés falava, era como se Deus estivesse falando. Então, eles não... Moisés mandou eles ir lá, é para ir e acabou. Tá bom? Moisés tinha essa prerrogativa. Porém, ele usava sempre ela com amor e deu para a gente perceber isso, porque Moisés ele foi muito manso, ele intercedeu muito por esse povo. Então, não dá simplesmente para a gente acreditar que Moisés usava mal a sua liderança, né? Tem aquele ditado, dê poder para conhecer as pessoas, né? Então, para conhecer a pessoa, você dê poder a ele. Moisés, ele não tinha esse ponto, porque ele sempre foi alguém que foi guiado por Deus, né? Só teve um momento que ele vacilou, a gente vai chegar lá logo para explicar. Então, aqui diz que acusaram Moisés de pretender agir sobre guia divina, mas que não agia nada, sabe? Eles falaram, não, Moisés está dizendo que é Deus que está falando com ele, mas não é Deus, nada. Isso aí é coisa da cabeça dele. Era evidente que as simpatias do povo estavam com o partido desafeto, mas Moisés não fez esforços para reivindicação própria. Apelou solenemente a Deus, na presença da congregação, como testemunha da pureza de seus intuitos e correção de sua conduta. Implorou-lhe que fosse seu juiz. Então, Moisés ele tinha prerrogativa de ser o juiz ali. Porém, como ele foi o acusado, ele não pode ser o juiz e réu ao mesmo tempo. Então ele falou, Senhor, jogo nas suas mãos. Se eu tiver errado, pode me queimar. Mas se o povo tiver, faça alguma coisa. Então, no dia seguinte, estava ali todos os príncipes, estava Coré, os dois covardes não foi. E aí,
não foi Moisés que reuniu a congregação para ver a derrota de Coré, foi o próprio grupo deles. O próprio grupo deles chegou de manhã e falou: galera, volta, vamos logo lá ver lá que Moisés hoje vai ser queimado vivo, hoje vai ser uma maravilha, hoje nós vai conseguir tudo que a gente quer, e é isso aí, vamos embora, vamos embora. Chegou lá, botou todo mundo bonitinho, Moisés apareceu, e aí as coisas começaram a acontecer. Então Moisés falou para eles: ó, gente, se vocês morrerem de qualquer morte, simples, então não tem sobrenatural, então quer dizer que vocês estão certos. Se acontecer algo sobrenatural, tipo a terra abrir no meio, engolir a casa de vocês, toda a sua família, tudo que vocês possuem, só a parte que vocês, tá? A terra não engoliu as coisas de todo mundo, não. Foi só a parte deles. Isso aqui é sobrenatural, tá bom? O que daria para acontecer era uma fenda acontecer e todo mundo perder as coisas. Não, só perdeu as coisas aquele povo que foi rebelde. Tá bem? Se isso acontecer, quer dizer que é sobrenatural, é algo divino, e isso vai provar que eu estou na direção por Deus. E aí foi o que aconteceu. Então, em nome de Deus de Israel, Moisés declarou aos ouvidos da congregação: nisto conhecereis que o Senhor me enviou para fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Tá bem? Então, ali está em Números 16. Os olhares de todo Israel estavam fixos em Moisés, enquanto se achavam aterrorizados e expectantes, aguardando os acontecimentos. Cessando ele de falar, a terra sólida partiu-se, os rebeldes desceram vivos ao abismo com tudo que lhe pertencia e pereceram no meio da congregação. O povo fugiu, condenando-se a si próprio como participantes do pecado. Então, meus queridos, Moisés terminou de falar, Deus respondeu. A oração do justo é respondida rápido. Então, meus queridos, Moisés nem falou e aconteceu. Moisés até falou pro povo: ó, dá uma separada de Coré, Datã, Abirão, dá uma separada desses príncipes aí, senão vocês vão junto, hein? E aí o povo tudo já começou a se separar e deixou só o ambiente deles ali, tá bem? Quando Moisés estava rogando a Israel para que fugisse da destruição vindoura, poder-se-ia mesmo ter detido então o juízo divino, se Coré e seu grupo se arrependessem e buscassem perdão. Olha isso, meus queridos, Deus ainda estava disposto a perdoar Coré, Datã e Abirão depois de tudo que eles fizeram. Imagine eu e você, meus queridos. Tem pessoas que eu vejo assim que elas ficam muito tristes, elas ficam remoendo pecados passados. Esquece isso, meu irmão. Se você tem um pecado muito grave, peça perdão a Deus, coloque uma pedra nisso e avance. Olha isso, Coré, Datã e Abirão. É pecado mais grave do que esse da pessoa rebeliar-se contra Deus assim tão escancarado, humilhar as pessoas, colocar grupos contra Deus. E mesmo assim Deus estava ali. Vão, meus filhos, se arrependam, se arrependam. Jesus, o anjo que ia diante dos hebreus, procurou salvá-los da destruição. O perdão continuava ainda ao seu alcance. Os juízos de Deus tinham vindo muito a perto, incitando-os que se arrependessem. Uma especial e irresistível intervenção do céu fizera deter sua rebelião. Agora, se corrompesse a interferência da providência de Deus, poderiam salvar-se. Mas, conquanto fugissem dos juízos, pelo temor da destruição, sua rebelião não estava curada. Então, eles voltaram à tenda, e aí aconteceu um outro ponto. Então, ó, nesse momento aqui, Coré, Datã, Abirão e aqueles 250 príncipes, ó, evaporou. Acabou. Tá bem? Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito só é dado àquele que se arrepende, tá bom? Então, o dom gratuito é só dado àquele que se arrepende. Se você não se arrepender, a sua conduta é morte. E morte eterna, tá? Então, esse pessoal aqui, infelizmente, ó, foguinho para eles. Então, o que vai acontecer agora? O pessoal vai voltar para suas casas, agora o resto do povo, tá? Ó, 253 pessoas, mais as famílias, então coloca aí chutão umas 300 pessoas morreram. Tá bem? Nesse dia. Moisés, então, e Deus falaram pro povo, ó, volta para suas casas de novo e dá uma meditada aí na cabeça, por favor. Pensa em tudo que aconteceu. Depois vocês voltem aqui e
Se sacrifiquem a Deus, peçam perdão pelos seus pecados e Deus vai te perdoar. O que esse povo fez? Foi para casa. Passou a noite toda conspirando. Não, esse Moisés não é de Deus. Como pode? Eles mataram um monte de gente. Olha o que aconteceu. A gente estava com a libertação. Coré, coitado, aquele homem santo, esse Coré. Esse Coré não faz nada de errado. Como pode isso? E eles começaram a falar. Então chegou no dia seguinte, esse povo foi fazer o quê? Uma rebelião. Dificilmente poderão os homens cometer maior insulto a Deus do que desprezar e rejeitar os instrumentos que deseja usar para a salvação deles. Os israelitas não somente fizeram isso, mas propuseram matar Moisés e Arão. Não compreendiam, entretanto, a necessidade de buscar o perdão de Deus pelo seu enorme pecado. Aquela noite de prova não foi passada em arrependimento e confissão, mas à procura de algum meio para resistir às evidências que lhe mostravam serem os maiores pecadores. Então, meus queridos, no dia seguinte eles chegaram lá para Moisés e falaram: Moisés, você matou esse povo, você matou nossos amigos, você acabou com o nosso ponto de libertação. Esse Arão é um farsante, ele não deveria estar aí. E aí eles começaram, metralhar Moisés ali e murmurar e queriam matar ele. Aí Moisés chamou o povo e falou: gente, vamos fazer o seguinte. Olha, eu não sei mais o que faço. Olha, com sinceridade, vocês já estão demais. Porém, eu vou interceder por Deus por vocês de novo. E ele intercede, porque Deus queria, acabar com o povo de novo. Falou, Moisés, agora não dá. Aí Moisés pegou e falou para Deus: não é Senhor, por causa de um homem. Aí resolveu Coré. Ô Senhor, Arão, vai até o santuário, faz uma expiação por esse povo. Ele chegou no povo e falou: gente, olha, é o seguinte. Pega cada uma das tribos, traga aqui um bordão. O bordão que florescer, esse é o sacerdote. Esse é a linhagem de sacerdote. E aí acabou. Vocês parem, pelo amor de Deus, de ficar lutando contra Deus. Então foi o que foram feito. Todo mundo trouxe um bordão, colocou ali perto ali da porta do santuário, foram para suas casas. No dia seguinte, o bordão de Arão floresceu. E aí ficou claro de que Arão deveria ser a linhagem dos sacerdotes. A partir desse momento, caiu uma praga que matou 14.700 pessoas. Ou seja, quase 15 mil pessoas morreram por causa dessa rebelião. Então Moisés fez cessar a praga com orações. Acabou ali que o Arão fez um sacrifício e o nome de Arão estava na de Levi. Então as varas que floresceu demonstra o sacerdócio, ou melhor, perante o Senhor na tenda do testemunho. Vocês sabem o significado desse bordão de Arão que floresceu, que está dentro da arca? Nós temos 3 coisas dentro da arca: as tábuas da lei, o pote de maná e o bordão de Arão que floresceu. Os adventistas do 7º dia, eles nasceram para restituir a arca da aliança. Certo? Todos nós sabemos disso, que é a lei de Deus. E a misericórdia e a graça, porque o propiciatório significa misericórdia e graça. E abaixo do propiciatório é a guarda dos mandamentos. Porém, nós não temos só mandamentos dentro da arca. Nós temos o cajado, o bordão de Arão, que simboliza o espírito de profecia. Tá bem? E nós, como remanescente, porque o adventista é remanescente. Porém, aquele remanescente de Apocalipse 14 e 12 não está falando de adventista. Está falando de todo o povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, qualquer um, seja adventista ou não, que estiver nesse mundo e eles acreditarem em Deus, começarem a guardar os mandamentos, ter o testemunho de Jesus, ele faz parte desse último povo. Desse povo que é o remanescente. Então, esse florescer simboliza o espírito de profecia. Dali em diante,
Arão foi conhecido como ali a questão de ter prerrogativa nas visões e sonhos e guiar o povo, tá bem? E esse estandarte foi passando para vários profetas na Bíblia, até chegar então em Ellen White, que é a nossa profeta, que nós estamos estudando aqui vários capítulos do livro dela. Muitas pessoas me perguntam por que você faz ano bíblico com o espírito de profecia, só usa a Bíblia. Porque eu já usei a Bíblia e não entendia nada. E agora vocês estão começando a compreender a Bíblia, que é o foco do espírito de profecia, não é ficar acima da Bíblia. É ajudar a entender o espírito de profecia, que é a Bíblia. Então, aqui nós estamos fazendo o correto, o que Deus pede. A gente está usando o dom profético do irmão White para aprender a como entender a palavra de Deus para passar para esse povo aí fora. Então, esse cajado e esse bordão significa exatamente isso. E o maná é a reforma de saúde que a gente vai ver mais para frente aí. Tá bom? Então, aqui diz que na rebelião de Coré vem um cenário menor. Os resultados do mesmo espírito que determinou a rebelião de Satanás no céu. Então, Coré foi um Satanás aqui na terra. Da mesma forma que Satanás tentou usurpar o trono de Deus, agora Coré fez com Moisés. Então, da mesma forma que Lúcifer foi ambicioso e orgulhoso, dois pecados graves para a nossa geração, né? O pessoal é muito orgulhoso, dificilmente você consegue pedir perdão facilmente, dificilmente você aceita que está errado, e além disso, nós somos ambiciosos, né? Queremos os melhores carros, as melhores casas, os melhores tudo, e que os outros se virem. Então, esses dois pecados causaram vários problemas. Assim agiu ele na mente de Coré, Datã e Abirã, para suscitar o desejo da exaltação própria, provocar inveja, falta de desconfiança e rebelião. Satanás, fazendo-os rejeitar os homens que Deus designara, fê-los rejeitar a Deus como líder. Contudo, ao mesmo tempo em que, com sua murmuração contra Moisés e Arão, blasfemavam de Deus, estavam tão iludidos que se julgassem justos e consideravam como tendo sido dirigidos por Satanás aqueles que fielmente haviam reprovado seus pecados. Irmãos, esse texto é um dos textos mais importantes de hoje. Muitas pessoas, muitos de vocês, vão querer fazer a diferença na igreja de vocês e vocês vão ser taxados de muitas coisas feias. Eu já fui taxado de fanático e de várias outras coisas só porque eu estava aprendendo e querendo mudar. Isso vai acontecer quando a gente aprender música, por exemplo, vai estar logo em Balaão. Em Balaão a gente vai aprender um pouco que música devemos ouvir, tá bom? E o poder da música. Se eu não me engano, vai ser quarta ou quinta-feira, vai ter um assunto sobre Balaão. E lá vai ter música. E vai ter outros vários momentos de música. Quando você começar a querer mudar o seu gosto musical, vai ter pessoas na igreja que vão achar você louco. E que não tem nada a ver você ouvir uma música com bateria. Então, isso vai acontecer em todos os casos. Quando você quiser, depois do ano bíblico, entender que o melhor método é o vegetariano estrito, quando você compreender isso e você começar a abandonar coisas como carne e várias outras coisas, o povo vai chegar em você e vai falar que você é louco, que isso não tem nada a ver. Quando você parar de falar dos outros e começar a refletir Jesus, você vai virar fanático. Se Jesus estivesse vivo hoje, ele já seria expulso da igreja. Essa é a verdade, é a realidade, tá bom? Jesus foi mais bem tratado com fariseus do que seria hoje. Eu não tenho dúvida disso, porque a gente está querendo fazer a vontade de Deus e a gente já é taxado de loucos e de malucos. Então imagine só Jesus, que é perfeito, não é mesmo, né? A gente não é perfeito, porém a gente está tentando avançar. E a gente já é taxado de tudo que é nome. Imagine Jesus, né? Então eu já tenho certeza absoluta que se Jesus estivesse aqui, ele não estaria dentro da igreja não, porque ele já ia ser expulso. E Ellen White, se estivesse viva, já estava morta. Porque a gente brinca com Deus, né? A gente é muito pior do que Coré, Datã e Abirã hoje em dia. Porque Coré, a gente faz como Datã e Abirã. Geralmente a gente só fala pelas costas. A gente não chega para falar mesmo. Porque eu só ouvia isso dos outros. Eu nunca vi ninguém chegar em mim e falar isso. E infelizmente a gente precisa ser Moisés. Felizmente, vamos dizer assim, né? Infelizmente pela nossa natureza, que ela não quer ser Moisés. Então a gente vai precisar ser manso.
Só que não, felizmente a gente precisa demonstrar Jesus até mesmo nesses pontos. Assim como Coré teve as oportunidades para se salvar, todas as oportunidades possíveis, assim também essas pessoas têm essas oportunidades. E a gente precisa orar para que elas reconheçam que Deus é o Deus Todo-Poderoso que está fazendo as obras e não nós. Esse é o primeiro ponto. Eu e você somos trapo de imundícia, não sabemos absolutamente nada, só fazemos coisas erradas. Mas o Espírito Santo que está habitando em nós, porque a gente está aprendendo e querendo mudar, vai fazer a diferença para nós. Então, ore mais, foque mais, não fique triste com o que vocês vão ficar ouvindo. Eu já estou alertando vocês porque eu passei a experiência. Vai ter muito disse-me-disse, muita coisa querendo desanimar vocês para vocês não terminar o ano bíblico. Satanás, ele, ó, do mesmo jeito que ele enganou da Coré, Datã e Abirão, ele quer fazer com que você caia. Tá bem? Eu já conheci homens de renome, homens muito grandes e fortes em estudo da palavra que caíram. Nós temos Kellogg, nós temos os próprios pastores Jones e Wagner, temos recentemente pastores de renome, também temos o Desmond Ford, que era um baita de um pastor que desconstruiu o santuário adventista. Então, pessoas assim de nome, pessoas estudiosas que caíram, porque todo mundo está suscetível a cair. Não tem ninguém aqui que é Deus. Então a gente está suscetível a cair, como nós vamos ver que Moisés caiu. Então, meus queridos, persista firme. Não deixe a peteca cair, não. Porque se cair, vocês não conseguem continuar o ano bíblico. Um ou 2 dias que vocês ficarem sem fazer, dificilmente vocês vão para o terceiro dia fazendo, tá bem? Então, avante. Por uma condescendência pecaminosa e que os homens dão a Satanás acesso à sua mente. Olha isso, ó. E vão de um grau de impiedade a outro. A rejeição da luz entenebrece a mente e endurece o coração. Então, ó, se você aprender algo nesse ano bíblico e tiver aquelas palavrinhas, isso não tem nada a ver, essa luz vai endurecer mais o seu coração. Daqui a alguns anos você vai ficar mais duro para abandonar essas coisas que você vai ter que abandonar em algum momento. Então eu aconselho vocês começarem já abandonando. Porque se vocês endurecerem tanto o seu coração, não vai ser depois que você vai conseguir. Então tem muitas pessoas que estão esperando o decreto dominical para mudar a vida. Irmão, no decreto dominical seu coração já vai estar tão duro que você já vai estar que nem Satanás. Sabendo que vai se perder, sabendo que vai acontecer, mas você não está nem aí. Então não espere amanhã. O que vocês estão aprendendo, avance o mais rápido possível. Ok? Porque se vocês esperarem muito, infelizmente, não vai ser possível para vocês depois. Porque cada luz que você rejeita, mais endurece o coração e mais Satanás ativa a mente. E a gente vai ficar ouvindo Satanás ao invés de ouvir Deus. Ok? Então, para nós finalizarmos aqui, o último texto, Jesus diz o seguinte lá em Mateus 12:32. Se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, disse Jesus, ser-lhes-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Estas palavras foram proferidas por nosso Salvador, quando as obras cheias de graças realizadas pelo poder de Deus foram atribuídas a Beelzebul. Olha isso, é? É mediante a operação do Espírito Santo que Deus lhe comunica com o homem. E aqueles que deliberadamente rejeitam esta operação como satânica interceptarão o conduto que estabelece comunicação entre a pessoa e o céu. Então, meus queridos, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o pecado contra o Espírito Santo. E eu acredito que vocês sabem, então não vou me delongar para a gente finalizar. O pecado contra o Espírito Santo é o Espírito Santo falar para você, ó, não faça isso. E você ouve Satanás. Aí você não ouve o Espírito Santo. Se você não ouve o Espírito Santo, você não se arrepende, você não pede perdão e você está perdido. Então, esse pecado não será perdoado. O pecado que você não pede perdão, porque você não ouviu o Espírito Santo. Ok? Então, o pecado contra o Espírito Santo é você não ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está falando para você, você precisa mudar a sua alimentação.
E você tá, não tem nada a ver. Pode comer o que eu quiser. Só eu não comer uma carne de porco e tá tudo certo. Aí você começa a dizer que não. E aí o seu coração endurece e você começa a não mais ouvir o Espírito Santo nesse ponto. Aí você não vai conseguir abandonar as coisas, não vai pedir perdão, não vai confessar o pecado e Satanás vai estar aqui no seu outro ouvidinho. Olha, tá certo, é isso mesmo. E você vai só ouvindo quem? O lado de Satanás. Como você não vai conseguir pedir perdão, porque você não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo, então é por isso que ele não é perdoado. Por quê? Porque você, para ser perdoado, você precisa pedir perdão. Como você não está ouvindo o Espírito Santo, é o pecado contra o Espírito Santo, é você não ouvir a voz dele, você não vai ser perdoado. Automaticamente, você vai se perder. Então, meus queridos, pecado contra o Espírito Santo é gravíssimo. Então, hoje, Deus pode estar falando com você, como está falando comigo. Esse ano bíblico, eu já fiz 2 vezes, porém, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Porque assim como a Bíblia, a irmã White também é inspirada por Deus, então se renova também. Então, meus queridos, tudo que nós estamos aprendendo aqui, a gente precisa começar a pôr em prática. Então, ontem aprendemos que não podemos falar mal dos outros. Então, a partir de hoje, já comece a evitar falar dos outros. Por quê? Porque você não vai conseguir cair nesse pecado. Por quê? Porque você já está se policiando. Então, quando eu comecei o ano bíblico há 5 anos atrás, a primeira vez, eu falei para Deus, Senhor, eu falo muito palavrão. E não dá para um cristão ficar falando palavrão. Então, tira o palavrão da minha boca. Me ajuda. E eu comecei a me policiar. Com 14 dias, o palavrão saiu da minha boca e eu não falo mais palavrão. E é Deus que faz essa obra. Mas se eu não quisesse, se eu não permitisse, se eu não lutasse contra esse pecado, eu estaria falando palavrão até hoje. Então, meus queridos, tudo na vida, a gente precisa ter uma mentalidade de mudança. Então, não fique esperando que Deus vai fazer por você aquilo que você faz, que você consegue fazer. Então, Deus quer que você peça perdão, Deus quer que você lute contra o mal, porém Ele dá poder para a vitória acontecer. Esse é o meu desejo na minha vida e na sua vida, que a gente saia vitoriosos aqui hoje, em Cristo Jesus, sabendo que podemos até ser um Coré, Datã e Abirã, porém, ainda há chance para a gente se arrepender, ouvir a voz do Espírito Santo, rejeitar a voz de Satanás e caminhar rumo à Canaã celestial. Tá bem? Porque assim como eles vão chegar na Canaã terrestre, eu creio que eu e você chegaremos na Canaã celestial. Que Deus abençoe a todos vocês, um ótimo sábado, e vamos fazer uma oração agora. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos agradecidos aqui ao Senhor por mais esta maravilhosa lição, que é uma lição de arrependimento, uma lição de confissão, uma lição de repreensão, pois infelizmente muitas vezes somos corés e nós estamos se rebelando contra Ti, Pai. E o Senhor dá tudo para nós, mas infelizmente nós somos ingratos, nós não agradecemos ao Senhor as maravilhas que o Senhor faz por nós. Nós sempre estamos querendo mais do que precisamos. Nos ajude, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar, a abandonar os erros que nós precisamos abandonar. Cada um aqui sabe o que precisa abandonar. O Senhor não nos deixa no escuro, o Senhor sempre deixa a gente na clareza. Então, nos ajude a ter força para abandonar essas coisas, Senhor. Eu tenho meus pontos que eu preciso melhorar, cada um aqui tem os seus, e que nós possamos chegar lá no dia 31/12, acreditando que o Senhor fez uma mudança radical em nossa vida. Que nós possamos ficar menos tristes com as coisas que vamos ouvir, pois nós sabemos que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o mundo conspira contra nós e nós precisamos avançar para chegarmos ao destino final, que é estarmos face a face com o nosso Deus. Permaneça conosco nesse sábado, que possamos fazer desse sábado um sábado deleitoso, um sábado para a honra e glória do Seu nome. Que deixemos as nossas coisas, que paremos de falar mal dos outros, que paremos de ter ciúmes, inveja, que tudo isso possa sair da nossa vida, Senhor, e que possamos estar cada dia mais preparados para a Tua vinda. Esse é o meu desejo, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, muito obrigado. Até logo. Até amanhã, né? Amanhã estamos aqui de volta. Até amanhã. No deserto. Ótimo estudo. Que Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Obrigada, Roberto.